Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo podcast do projeto Cientec. Eu sou a Érica e hoje vamos abordar uma temática muito legal e importante para ser discutida, mulheres nas ciências. Vamos bater um papo sobre a importância da inserção das mulheres, as dificuldades, os desafios, sem contar também na desigualdade. Teremos como mediadores Nataline e Gustavo. Bem-vindos. Oi, gente. Eu sou Gustavo, sou estudante de licenciatura em Ciência da Natureza daqui da Univasf de São Raimundo e faço parte do projeto Cientec e hoje estou aqui como mediador nesse podcast. Olá, pessoal. Eu sou a Nataline, também sou estudante do curso de Ciência da Natureza, participo do projeto Cientec e estou como mediadora na atuação desse podcast. Temos aqui também conosco duas convidadas, a professora Aparecida Maria e a professora Ludmila. Bem-vindas. Olá, muito obrigada por terem me convidado. Eu sou a Aparecida, sou professora do colegiado de licenciatura em Química da Univasf. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou a professora Ludmila, sou professora de Ciências e atualmente eu trabalho como professora de Biologia e Química numa escola do Estado e em uma escola particular aqui de São Raimundo Nonato. Bom, eu vou falar um pouquinho, sobre o currículo das duas. Eu espero que a gente não tenha feito errado. A professora Aparecida Maria Simões Mimura possui licenciatura em Química pela Universidade Federal de São João del Rei, mestrado em Química e doutorado também em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de Química Analítica, com ênfase em análise de traços e Química Ambiental. Atualmente é professora de Química na Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, atuando nas áreas de Química Geral, Química Analítica e Química Ambiental. Na Univasf tem orientado projetos de extensão voltados à experimentação no ensino de Química e projetos de iniciação científica relacionados à composição química das cactáceas, comuns do Piauí, frutas da Caatinga, e identificação de nutrientes minerais em amostras de alimentos. Já a professora Ludmila Ribeiro dos Santos possui graduação em Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, pós-graduação Lato Sensu em Ciências Físicas, Químicas e Biológicas pela Faculdade Latino-Americana de Educação e mestrado em Ensino e História das Ciências e da Matemática pela Universidade Federal do ABC. Desenvolve pesquisas envolvendo o ensino de ciências e uso das tecnologias da informação e comunicação, TIC, no ensino de ciências e formação de professores. E atualmente foi aprovada no doutorado, não é isso? Exatamente, Érica. Eu espero que tenha sido corretamente, né? A gente resumiu bastante, só colocou mais a parte que a gente encontramos no currículo Lattes de vocês duas. Tá ótimo. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o tema. Como eu disse inicialmente, mulheres nas ciências. Nós sabemos que as mulheres, elas lutaram muito para conseguir se inserir e serem reconhecidas no âmbito das ciências, não por falta de pesquisas ou interesse nas áreas, mas sim por causa da desigualdade que sempre existiu nesse meio, tendo em vista que os homens sempre foram vistos com mais aptidão para as ciências, enquanto que as mulheres não. Eram consideradas, o sexo da ciência. O homem era o único ser, que fazia ciência, pelo menos o que era reconhecido. E por muito tempo houve teorias e até estudos que diziam ser comprobatórios sobre a inferioridade da mulher. Era levado em consideração o peso, o formato e até o tamanho dos lobos, o que mostravam que as mulheres eram inferiores intelectualmente. Só que, no entanto, as mulheres sempre estiveram presentes nas descobertas
mais importantes no decorrer dos séculos, como a medicina, na alquimia, na matemática, física, filosofia e muitas outras. O motivo da gente não ter muito conhecimento sobre elas alguns séculos atrás, talvez seja porque os reconhecimentos sempre vinham para os homens. Só que mesmo conhecendo pouco sobre a história dessas mulheres, podemos dizer que estamos em praticamente todas as áreas, mesmo que a desigualdade ainda seja enorme e absurda nesse sentido. Vocês têm algo a acrescentar sobre essa questão? Pode dar continuidade, que aí a gente vai falando as nossas impressões ao longo da conversa. Ok, os meninos irão continuar com o bate-papo. Bom, gente, recentemente na grade do curso Ciência da Natureza foi introduzida a disciplina Mulheres na Ciência, certo? Essa disciplina, ela aborda a história de várias mulheres no decorrer dos tempos e a sua importância para a ciência. Isso tudo traz para nós mulheres grandes inspirações para o futuro, tanto como mulher, como professora, como cientista, entre outros. Eu queria saber, para vocês, ao longo da trajetória de vocês, houve alguma mulher cientista a qual vocês se inspiraram? Bem, quando eu entrei na graduação, eu confesso que eu não conhecia muito, né, sobre as mulheres da ciência. E eu escolhi o curso de Química mais por uma necessidade da região de onde eu vim, né? Eu sou do interior de Minas Gerais e numa cidade muito pequena, e lá não tinha professores formados em Química. Então foi por isso que eu resolvi cursar Química. Sempre gostei muito de estudar, e assim que eu cheguei na graduação, eu fiz o curso de licenciatura, e uma das disciplinas que eu estudei foi a disciplina de História da Química, e aí eu me apaixonei, né, pelas histórias da Madame Curie e da sua filha, Irene Curie, que foram duas cientistas incríveis que trouxeram muitas contribuições a respeito da radioatividade. Mas, e são ganhadoras do Prêmio Nobel, né? Juntamente com os seus respectivos maridos. Mas, além delas, eu também tive professoras maravilhosas. Uma delas era a professora Honória de Fátima Gorgulho, da Universidade Federal de São João del Rei, e ela está lá até hoje, né, professora titular da universidade. E ela tinha várias linhas de pesquisa, uma mulher forte, decidida, e eu me espelhei muito nela, né? Então eu pensei, esse é o tipo de profissional que eu gostaria de ser. E junto dela tinha também a professora Patrícia Martelli, que também era ótima, né? Elas duas juntas desenvolviam muitas pesquisas incríveis a respeito de fisicoquímica, química analítica e química ambiental. E eu tive a oportunidade de fazer a iniciação científica com elas duas, e elas influenciaram muito na minha escolha, né, sobre o que eu gostaria de estudar na pós-graduação. E aí eu segui para a área de química analítica ambiental, e eu devo muito ao que eu sei hoje a elas, né? Embora no mestrado e no doutorado eu tenha cursado em outra instituição com outro orientador, mas eu creio que elas duas foram as principais cientistas que me motivaram. Bom, antes de começar a falar sobre as cientistas que me inspiraram, eu fico muito feliz com a fala da Nataline sobre a disciplina Mulheres na Ciência, que foi uma disciplina que eu tive o prazer de propor durante o período que eu trabalhei na Univasf, como uma disciplina optativa. Na época, foi uma disciplina bastante procurada e eu fico feliz porque foi uma disciplina que deu bons frutos e que está sendo trabalhada até então. Em relação à pergunta sobre as mulheres cientistas que me inspiraram de alguma forma,
A minha resposta, de certa forma, coincide um pouco com a da Aparecida. Até o ensino médio, eu não sei se vocês, mas eu não tive contato com nenhuma mulher cientista. No ensino fundamental, no ensino médio, os livros didáticos, eles não abordavam tanto essa temática. Ouvi falar sobre Dalton, Isaac Newton, Darwin, mas mulheres mesmo, não. Até mesmo pegando os livros didáticos, nós não tínhamos esse contato. Então, quando eu cheguei na graduação, eu não tinha noção, não tinha conhecimento de tantas mulheres na ciência como eu tenho hoje, por exemplo. Então, quem me inspirou nesse sentido foi a professora Maria das Graças Cleófas Porto. Ela é formada em Química, trabalhou um período na Univasf aqui de São Raimundo Nonato. Atualmente ela trabalha na UNILA e foi assim, uma das professoras que mais me acolheu, que me incentivou e que olhou para mim e disse: olha, você é capaz e você deve seguir a carreira científica. Tanto é que eu não tinha noção do que era um mestrado, eu não sabia o que era um doutorado, e ela me apresentou essas vertentes e, assim como a Aparecida falou, o que eu sou hoje em relação à minha formação, eu devo muito à professora Graça Porto, embora eu não tenha tido contato com ela também nem no mestrado, mas ela foi o meu alicerce, principalmente na graduação. Assim, desde o primeiro dia que eu coloquei meus pés na Univasf, foi a professora que pegou a minha mão e começou a me incentivar, a me apresentar artigos e mais artigos, me convidou também para participar de projetos de extensão. Tanto é que eu passei quase 4 anos na Univasf, foram 4 anos que eu passei com projetos de extensão com a professora Graça. Então, eu poderia citar diversos outros nomes, mas o nome principal é a professora Graça. É muito bom ver o papel dos professores que tem na nossa vida, assim. Mas agora eu queria falar um pouco sobre os desafios. Eu conheço um pouco a professora Ludmila, né, que foi minha professora, e eu sei que, se eu estiver errado, me corrija, mas você veio do interior para cá, para São Raimundo Nonato, fazer o curso, né, de Ciência da Natureza, foi para o mestrado em São Paulo, e a professora Aparecida, eu não conheço muito bem ela, mas já fiquei sabendo que foi mãe na graduação. Eu queria saber de vocês quais foram os desafios, as dificuldades que vocês tiveram nesse processo durante a formação acadêmica e profissional, e se em algum momento pensaram em desistir. Na verdade, quando eu entrei na graduação, eu já tinha o meu filho, né? Eu fui mãe muito nova e meu filho ainda era bem pequenininho, né? Bem bebezinho, e eu ainda estava amamentando. Então, eu diria que talvez esse tenha sido um desafio, né? E talvez por ignorância minha, na época, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse levar meu filho para a universidade comigo em algum momento, ou que eu pudesse sair de uma aula para poder amamentar. Então, naquela época, a gente não tinha muito esse tipo de pensamento, né? Então, algumas vezes eu tive que sair correndo da aula, né, para poder ir para casa rápido, para poder amamentar. Eu precisei faltar de algumas aulas, né, em situações atípicas, em alguns dias que acontecem imprevistos e você não tem com quem deixar o filho para poder ir. Então, eu precisei faltar algumas aulas. Mas, de forma alguma, meu filho prejudicou a minha graduação. Isso porque, se você correr atrás, você consegue suprir esses pequenos imprevistos. Mas naquela época, eu não imaginava que existisse essa possibilidade. Mas aí eu já vejo, né? Então, hoje meu filho já tem 18 anos. Hoje eu vejo que é possível você sair de uma prova, mesmo que você esteja fazendo uma prova, seja da graduação, seja de um concurso,
a lei te garante que você saia para amamentar durante a prova. E também, durante a graduação, né? Caso você tenha uma criança pequena e não tenha com que deixar, é permitido que você entre na sala de aula com a sua criança, desde que esteja todos ali de comum acordo, né? E que isso não cause prejuízo para ninguém. Mas é permitido, sim, a presença de crianças em ambientes acadêmicos. Então, eu não vou dizer que era proibido na minha época, porque eu nem sabia que existia essa possibilidade, né? Mas eu fico feliz de saber que hoje as mulheres já conquistaram esse tipo de direito nos espaços acadêmicos. Bom, como o Gustavo destacou, eu saí sim de interior para fazer a graduação. Eu só consegui, na verdade, concluir o curso porque na época, né, ainda tinham muitas bolsas, então eu consegui 2 bolsas, que era uma com projeto de extensão, depois uma de iniciação científica e a bolsa permanência. E como eu venho assim de uma família muito humilde, é um interior que fica mais ou menos uns 60 quilômetros aqui de São Raimundo, mas mesmo assim, se não fosse a bolsa, eu não teria tido condições de concluir o curso, porque meus pais não tinham renda fixa, então precisava pagar aluguel, precisava comer, enfim. Mas aqui, durante a graduação, até que foi mais tranquilo. Quando eu fui para São Paulo fazer o mestrado, é que eu passei por algumas situações mais complicadas, porque quando eu fiz a minha inscrição, eu comentei com a minha mãe, e a minha mãe só falou assim, olha, eu não tenho nenhum centavo no bolso, nem na conta, mas se você quiser ir fazer a prova, você vai, que eu vou te ajudar, eu vou dar um jeito. E, na verdade, ela fez, né, não sei como, mas ela conseguiu arrumar o dinheiro da passagem para que eu pudesse ir para São Paulo, fazer a prova. E quando eu fiz a prova, que eu peguei o resultado que eu tinha sido aprovada e eu ainda estava em São Paulo, eu liguei para minha mãe pensando, e agora? Eu vou ter que ficar aqui. E a gente acabou dando jeito, fiquei na casa de parentes, depois de alguns meses eu consegui uma bolsa, que foi, assim, extremamente importante, porque eu consegui me dedicar mais ao curso, ao meu projeto, porque quando eu morava na casa dos meus parentes, eu pegava mais ou menos, era trem, metrô, ônibus, então eu ficava mais ou menos 2 horas e pouco, transitando para chegar na universidade e para retornar. Então eu perdia quase 5 horas do meu dia para ir e voltar para a universidade. Então quando eu consegui a bolsa foi mais fácil, porque eu consegui ficar numa república que era mais perto da universidade e eu consegui me dedicar de uma forma mais positiva. E uma outra questão, além da questão financeira, porque a bolsa também não faz milagres. Eu precisava usar o dinheiro da bolsa para incentivar os meus estudos, mas também para pagar meu aluguel, para comer, entre outras coisas. E uma outra questão que eu vivenciei bastante em São Paulo, porque assim, a universidade que eu fiz o mestrado, é a UFABC, é uma universidade bastante elitista, digamos assim. Você se depara com... É um contexto social muito diferente da nossa realidade aqui em São Raimundo Nonato. E nas primeiras semanas, assim que eu comecei a estudar, eu lembro que teve um momento onde a gente tinha que fazer a apresentação de um trabalho, e quando eu comecei a apresentar o meu trabalho, eles começaram a rir do sotaque, falando, seu sotaque é engraçado, fala de novo. Aquela cena foi extremamente constrangedora para mim, porque além dos alunos, um dos professores também fez uma brincadeira assim, que na verdade eu não achei que foi uma brincadeira, mas eles entenderam que foi uma brincadeira, então deixei passar. Mas foi um momento que eu fiquei bastante chateada, porque as falas é como se eu fosse inferior a eles, de certa forma, pelo sotaque, pela forma que eu me vestia, pela forma que eu me comportava, diante daquele cenário que era extremamente diferente para mim. Então, assim, os 2 pontos que eu destaco como dificuldades foram, além da questão financeira, que pesa bastante, foi essa questão de, em algumas situações, a gente ter que escutar algumas brincadeirinhas, algumas piadinhas desnecessárias em relação ao sotaque. Mas, no mais, deu tudo certo, eu consegui concluir meu curso e aqui estou.
Em relação aos desafios, essa questão financeira, ela sempre pesa muito, né? Porque, por exemplo, para você frequentar a aula de química, você precisa ter o jaleco. E às vezes é difícil você explicar para alguém que você não tem R$20 para comprar um jaleco. Ou os professores deixavam xerox, né? Deixavam as listas de exercícios para a gente tirar cópia. Hoje é recebido por e-mail, até de forma remota, né? Igual nós estamos vivendo. Mas as listas de exercício ficavam no xerox. E aí você precisava justificar que você não fez a lista porque não tinha 10 centavos para comprar o xerox. Então, muitas pessoas dos grandes centros, Ludmila, elas não entendem isso, né? E às vezes você tem que sair do interior para ir para as grandes cidades cursar, porque você tem cursos de mestrado e de doutorado renomados nas cidades grandes, né? Então, e quando você chega lá, o aluguel é caríssimo e você tem que pegar vários ônibus por dia. E às vezes você chega atrasado na aula porque você não tinha dinheiro no ônibus e teve que ir a pé. Então, esse tipo de coisa acontece muito. E não é só com a Ludmila e não é só comigo, é com muitos e muitos brasileiros que se arriscam a fazer um curso de especialização, mestrado e doutorado. Porque, felizmente, os cursos de graduação já estão mais comuns no interior do Brasil, mas os de pós-graduação ainda não. Então, esse cenário ainda demora um pouco para ser mudado, infelizmente. Mas em relação a desistir, nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de desistir. Eu me sinto realizada desde o primeiro dia que eu entrei na universidade. Quando eu tive a minha primeira aula, eu falei, é exatamente isso que eu quero. E esse ano mesmo, né, eu completei aqui o meu estágio probatório na Univasf. E aí a pergunta que eu fiz foi para isso que eu estudei a vida inteira? Sim, foi. E eu estou muito feliz por eu ter estudado a minha vida inteira e por eu não ter desistido e pelo meu emprego aqui. Então, desistir nunca foi uma opção para mim. Sua fala foi maravilhosa, Aparecida. É exatamente isso. Exatamente. É muito importante ouvir vocês falar assim a trajetória de vocês, porque eu também, como discente, como estudante mulher, estou exposta a vivenciar esses momentos como a maternidade, como sair da minha zona de conforto para ir em busca dos meus sonhos. Como eu fiz a pergunta em cima, vocês já foram minhas professoras e vocês são uma inspiração para mim como aluna. E isso é de suma importância para mim e eu acredito que para muitas meninas que residem no interior, que têm o sonho de buscar realizar os seus desejos, de ir atrás das suas metas e assim por diante, né? Eu vou direcionar outra pergunta, já avisando o ponto de vista profissional de vocês. Hoje, para vocês, já são formadas, já são, digamos assim, já conseguiram chegar a algum ponto importante para vocês. Para vocês, hoje em dia, qual é o maior desafio que hoje uma mulher pode enfrentar no ensino de ciências? Olha, eu acho que as mulheres já conquistaram muito na área de ciências ao longo dos anos, mas existem algumas pessoas que ainda têm uma mente que está no século passado. Então, eu acredito que o maior desafio que uma mulher pode ter hoje ao estudar é não ter o apoio da família. Se você tem uma casa com irmãos, filhos, pais, e só a mulher é que cuida da manutenção dessa casa, como que ela vai se dedicar aos seus estudos? Se você tem um filho e o seu parceiro não colabora, não divide as tarefas com você, como você vai se dedicar aos seus estudos? Então, quanto a isso, eu sou muito privilegiada sim, porque desde que eu entrei na graduação, a minha família me apoiou. E embora minha mãe não compreendia por que uma mulher precisa estudar tanto, porque na cabeça dela a mulher só precisa cuidar da casa, lavar e cozinhar, mas ainda assim,
quando eu comecei a estudar, eles começaram a reconhecer quantos benefícios isso pode trazer. E desde que meu filho nasceu, o meu marido, ele participa, né, integralmente, tanto da criação do meu filho, do nosso filho, quanto também das atividades domésticas. Não estou dizendo que ele me ajuda, porque não é minha obrigação. A gente não se ajuda, a gente divide igualmente tanto as tarefas domésticas quanto as tarefas na criação do filho. Então, eu acho que esse é o maior desafio que as mulheres podem ter hoje, enquanto estudam, enquanto trabalham em diferentes áreas do conhecimento. Elas terem o reconhecimento, o respeito e a colaboração da sua família. Também concordo com a fala da Aparecida. Eu acho que esse apoio ele é extremamente importante. Assim, não só no sentido, porque às vezes a gente pode até pensar que é um apoio, um apoio financeiro, não foi o caso que a Aparecida mencionou, mas às vezes quando a gente fala nesse sentido do apoio da família, não é só uma questão do financeiro, é incentivar, é entender que a mulher quer seguir aquela trajetória. Então, quando você não tem um apoio da família, fica muito mais difícil. Então, vamos supor, por exemplo, uma mulher que ela é casada, mas o marido não entende que ela quer estudar. Para que ela vai estudar? Então, se o marido não entende, ele provavelmente não vai apoiar e vai acabar influenciando, porque a gente, infelizmente, acaba presenciando isso em muitas situações, de que o marido, ou mesmo o namorado, acaba influenciando nesse sentido. Então, se tem marido que não apoia, fica mais difícil. Se tem pais que não apoiam, também fica mais difícil. Então, eu acho extremamente importante e ressalto a fala da Aparecida. Eu acho que o apoio da família é, assim, primordial para que as mulheres consigam atuar em diversas vertentes das ciências, assim como qualquer outra área, ou até mesmo no setor de trabalho. Assim, ter um apoio familiar é extremamente importante. É muito interessante ouvir a fala de vocês, porque essa relação do apoio da família, porque eu vivenciei algo parecido, que a professora Aparecida falou. Quando eu terminei, na verdade, quando eu estava prestes a terminar o ensino médio, a minha mãe ficou me pressionando, falando o que eu ia fazer depois, que eu tinha que estudar. Então, nessa questão, eu sempre tive o apoio da minha mãe. Ela sempre falou assim, olha, eu não consegui estudar, eu não tive as oportunidades de estudar, mas meus filhos, o que eu puder fazer para ajudá-los, eu vou fazer. E logo que eu consegui ser aprovada na Univasf, ela ficou mais feliz que eu. Sabe? É claro que eu fiquei bem, bem contente. E ali para ela, eu vi que para ela foi como se fosse ela, sabe? Então, isso para mim já me serviu como uma motivação para continuar estudando e sempre nesse pensamento, estudar e conseguir alcançar minhas metas, para tanto eu me sentir gratificada, quanto ao esforço que a minha mãe fez para mim tá aqui hoje. Então, eu achei bem, bem emocionante e importante a fala de vocês. Aproveitando o gancho, Érica, eu também abro espaço para falar que se hoje eu sou o que sou e tenho o que tenho, eu vejo tudo da minha mãe. Às vezes eu olho assim para ela, que a minha mãe é bem baixinha, e eu fico olhando para ela como que ela é forte, sempre, todas as vezes que quando eu estava em São Paulo, que eu pensava em desistir, porque eu pensei várias vezes, principalmente por questões financeiras, como a Aparecida mencionou, eu precisava de dinheiro para pagar ônibus, para pagar metrô, trem, precisava comer. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, a minha mãe estava tirando dinheiro não sei de onde para mandar para mim, para eu poder me virar como eu podia. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à minha mãe, à minha família, mas principalmente à minha mãe, que assim, é uma pessoa extremamente importante na minha vida, é meu alicerce para tudo mesmo. Sem sombra de dúvidas, o apoio familiar é muito importante. Agora, a gente falou sobre os desafios de vocês
que foram alguns, né, de dinheiro e tudo mais. Mas agora eu queria saber quais foram os principais fatores, conquistas que marcaram suas histórias enquanto mulher. Bem, quando eu era bem novinha, quando eu tinha 5 anos, o meu pai faleceu, né? E a minha mãe, ela era aquele perfil de mulher, né, da zona rural, ela nunca estudou e de repente ela teve que ser a líder da família e cuidar de uma criança pequena. Só que imagine quantas dificuldades uma mulher nessas condições pode enfrentar, né? E você, de repente, você estava ali sempre submissa, o homem era o mantenedor da casa e, de repente, o seu parceiro morre e você tem que enfrentar tudo sozinha com uma criança pequena. Então, eu penso que esse é o primeiro impacto, né, que eu tive na minha vida. E aí, alguém virou para minha mãe, nessa época aí da gente não ter condições nenhuma, virou para ela e falou assim: por que você não coloca sua menina na escola de uma vez? Porque na escola tem merenda. Então, gente, é muito importante que a gente saiba que no Brasil, mesmo nos dias de hoje, a escola tem um fator social. Tem muita gente que só vai para a escola para poder merendar. E aí, ela me colocou na escola não com o objetivo de prezar pela minha educação, mas para eu ter pelo menos uma alimentação durante o dia, né? Uma refeição completa durante o dia. E aí eu fui continuando a estudar e fui estudando, até conseguir chegar na faculdade, conseguir me formar. Depois que eu me formei, eu trabalhei um tempo fora do Brasil, dando aulas de física, química e matemática também. Voltei, fiz mestrado e fiz doutorado. Quando eu estava terminando o meu doutorado, né, eu já estava trabalhando também, e já tinha assim, uma fonte de renda fixa, que foi quando a minha mãe começou a ficar doente. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade de eu ter tido a condição de pagar os tratamentos médicos dela quando ela precisou. Porque, às vezes, a gente, em situações de emergência, a gente precisa ter algum dinheiro para pagar algum exame. Então, não apenas as nossas conquistas profissionais, mas também as nossas conquistas pessoais. A Ludmila falou agora há pouco de todo o esforço que a mãe dela fez para ela enquanto ela estava em São Paulo, né, de ajudar e tal, de tirar dinheiro, sabe lá de onde, para ajudar nos esforços, nos estudos e tal. Mas, e pense na situação oposta, Ludmila. Pense na possibilidade de você poder comprar um medicamento para sua mãe quando ela precisar, de você poder estar ali quando essa situação inverter, você poder cuidar dela o dia que ela precisar. Então, eu tive essa oportunidade durante muitos anos, né? Durante os últimos 5 anos da minha vida. E essa é uma coisa incrível, de você saber que todo o seu esforço, ele vale a pena. E não só pela sua família. Eu vejo também pelos meus alunos, porque tem alunos aqui. Eu tive uma aluna de iniciação científica que ela tinha, na casa dela tinha 7 pessoas vivendo com uma renda inferior a um salário mínimo. E essa aluna conseguiu ganhar uma bolsa através de um projeto de pesquisa que eu escrevi. Então, a gente poder trazer algum retorno para a comunidade, trazer algum retorno para a nossa família, já é incrível. Agora, imagina trazer também para os nossos alunos. Recentemente, no mês de novembro, eu escrevi um projeto para um edital chamado Química na Prática. Esse edital foi promovido por uma ONG, o Instituto Sua Ciência, que busca arrecadar verbas para pesquisas científicas no Brasil. E eram 5 vagas, uma para cada região do Brasil, e eu consegui aprovar o projeto da região Nordeste. Então, isso daí é um ápice de realização profissional, né? Porque quantas universidades de qualidade, de alto nível existem no Nordeste? Quantos pesquisadores incríveis existem no projeto no Nordeste? E o meu projeto foi selecionado.
E assim, eu fico muito realizada profissionalmente por isso. E por outro lado, junto dessa aprovação desse projeto, eu consegui 3 bolsas para a pesquisa. 3 alunos aqui da região, né, de São Raimundo Nonato e de São Lourenço do Piauí, receberão essas bolsas para atuarem durante essa pesquisa durante um ano. Então, são muitas vitórias que a gente obtém ao longo da vida acadêmica. E que vocês percebam isso, né? Não apenas por orgulho, né, de dizer assim, eu consegui, mas se eu puder beneficiar de alguma forma a vida de alguém, já valeu muito a pena. Ai, minha gente, fiquei foi emocionada com a fala da Aparecida. Sobre... pronto, perdão. Aparecida, parabéns. A sua trajetória acadêmica, assim, é extremamente brilhante mesmo. E eu ainda estou na metade da metade do caminho e tomara que eu consiga, pelo menos a metade, um pouquinho de conseguir atingir os alunos da forma como você acabou de falar, que é extremamente importante. E aí, falando rapidinho sobre momentos que marcaram a minha vida, eu destaco 2. Como eu disse, eu passei por muitas dificuldades durante o mestrado. Então, quando eu fui aprovada no mestrado, foi uma festa na minha casa, assim, minha família, meus avós, que nem sabem, não têm nem noção do que é um mestrado, mas me viam feliz, então estavam felizes também. Mas, assim, o dia que eu fiquei mais feliz, assim, uma emoção sem tamanho, foi quando eu fiz a seleção para a Bolsa CAPES. Era um edital onde toda a universidade concorria, ou seja, todos os cursos de pós-graduação da UFABC, eram 3 vagas e eu fui aprovada em primeiro lugar. E eram 2 critérios, o currículo, então eu ganhei com o currículo que eu construí aqui em São Raimundo Nonato durante a graduação, com a ajuda de diversos professores, principalmente a Graça, e o outro critério era a justificativa. Então eu justifiquei que eu era pobre, que eu não tinha condições de ficar em São Paulo, e que a bolsa ia ser extremamente importante. Então, quando eu recebi o resultado que eu tinha sido selecionado, para mim ali foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque a partir daquele momento eu ia ter dinheiro para pagar o ônibus, eu ia ter dinheiro para pagar uma comida, se eu quisesse comprar, por exemplo, um bolo, eu não ia ter que pedir à minha mãe. Então, para mim ali foi extremamente importante, porque foi um alívio para ela, sabe? Então, foi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória. E um outro momento, a Aparecida falou sobre a questão de ajudar os pais. Um outro momento que eu destaco, a minha mãe sempre fala, se algum dia vocês pararem para conversar com ela, ela vai citar essa situação. A minha mãe, ela é agente comunitária de saúde e meu pai não tem uma renda fixa, então a gente, na verdade, ela mantém a casa com o salário dela. E quando ela fazia, por exemplo, a compra do mês, ela comprava, pagava do mês passado e deixava sempre a do mês atual pendurado, digamos assim, e assim sucessivamente. E aí, quando eu retornei aqui para São Raimundo em 2019, que eu voltei como professora substituta, eu fui no mercado fazer compra com ela, e aí quando ela falou assim, falou para a atendente, não, você coloca aí, anota aí no meu nome que eu vou pagar depois. E aí eu falei, não, mãe, pode deixar que eu pago. E eu paguei a conta para ela, um valor, assim, simbólico, né? Mas ela olhou assim para mim e ficou assim extremamente emocionada, porque ela disse que todos os esforços dela comigo e com os meus irmãos justamente para que a gente pudesse não devolver para ela, mas pudesse ajudar ela de alguma forma. E aí, quando ela conta essa história, pode parecer bobo, mas ela sempre fica assim com os olhos cheios de lágrimas, porque ela sempre diz, olha, eu sempre deixar alguma coisa fiada. E a Ludmila foi lá e pagou. Foi um valor pequeno, foi, mas para mim eu saí do mercado assim com a sensação de que eu tinha ganhado o mundo, porque eu estava finalmente conseguindo ajudar a minha mãe. Então, sempre que eu posso, eu ajudo ela. Ainda não sou concursada, mas eu pretendo sim, quando eu for concursada e eu tiver condições de ajudar os meus pais, e principalmente a minha mãe, que tanto me incentivou, e também poder incentivar
os meus alunos, poder, de alguma forma, ser um exemplo para eles, no sentido de correr atrás dos seus objetivos, de estudar, de ir além, de não pensar que os estudos ficam somente aqui em São Raimundo Nonato, porque, infelizmente, a gente não tem um curso de pós-graduação aqui na mestrado, doutorado. Tanto é que, na área das ciências, química, biologia, você não tem um curso pós-graduação de ensino aqui no Piauí. Então, para os alunos que queiram fazer, precisam sair daqui. A gente tem curso mestrado profissional, mas acadêmico mesmo não tem, se eu não me engano, não tem. Então, de toda forma, a gente teria que sair aqui do estado. Então, é importante a gente incentivar os alunos que, mesmo diante de tantas dificuldades, é possível. Obviamente que a gente precisa abrir mão de muita coisa, mas é possível sim. Só ressaltando um pouco mais essa questão das bolsas, eu posso afirmar, né, com toda certeza, porque eu sou bolsista. Quando eu entrei na universidade, foi uma questão assim, bem, bem complicada, porque eu praticamente nem conhecia São Raimundo Nonato, para início de conversa. Eu vim aqui, era o quê? Uma vez por mês no máximo, e às vezes nem isso. E quando eu vim para cá, foi uma realidade totalmente nova para mim, porque eu sou de Várzea Branca, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe que você, olha, a filha de fulano. Lá eles identificam a gente dessa forma. Olha, a filha do ciclano. E quando eu vim para cá, sem conhecer nada, a parte mais interessante foi porque quando eu vim, como na Univasf já começava no final do ano, em outubro, algumas amigas minhas que fizeram o ensino médio comigo já estavam aqui. Então, nesse sentido de se colocar no lugar, se sentir mais incluída, elas fizeram com que eu me sentisse mais incluída. E a questão da universidade, eu ficava, gente, como é que eu vou conseguir pagar aluguel? Como é que eu vou conseguir pagar a conta de luz, de água? Dependendo totalmente dos meus pais, que também... vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que é a internet da Nataline que está oscilando, eu acho. Ok. Então, nessa questão da parte financeira, quando eu comecei a graduação, eu fiquei totalmente perdida. E tem uma colega minha, que ela falou assim para mim, olha, tu entra na Univasf antes de eu jogar minha nota do Enem. Tu entra na Univasf porque lá tem as bolsas, tem os projetos. E eu, mas o que é isso? O que é um projeto de iniciação científica? E aí ela foi começando a me explicar, eu fui lendo algumas coisas. E logo que eu entrei na Univasf, eu já fui procurando, né, essa questão das bolsas, quando que seriam os editais. E só no começo do ano seguinte foi que saiu o edital das bolsas permanentes, auxílio alimentação. E eu consegui na minha primeira tentativa. E isso para mim, meu Deus, eu vou conseguir pagar meu aluguel sozinha, não vou precisar todo mês ficar pedindo para o meu pai, nada disso. E essa questão a importância que é para os estudantes de graduação, principalmente os que vêm de interior, os que não têm muita condição financeira. Essa questão das bolsas que as universidades, que outros programas, esses programas de iniciação científica, que sempre ajudam financeiramente os alunos, é muito, muito importante, principalmente para que o aluno consiga focar mais nos estudos, porque de certa forma a gente fica preocupado. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir pagar essa conta? Será que eu vou conseguir continuar? E eu passei por essa situação. E é por isso que eu tô falando. As bolsas, elas são muito importantes. E a partir daí, do ano seguinte da graduação, eu permaneci sempre com a Bolsa Permanência.
e aí, recente, eu consegui entrar no PIBID. Então, eu já comecei os projetos e é só mesmo que é muito importante. E a questão de vocês falarem sobre isso, sobre a ajuda que, como a Aparecida falou, com a ajuda que ela conseguiu, né, através de projetos para os alunos, eu creio que para eles deve ter sido bem, bem gratificante. E para ela também, né, principalmente. Mudando um pouquinho o foco das bolsas, né, e voltando mais para as questões de pesquisa, a gente vem acompanhando o desenvolvimento de alguns projetos ministrados pela professora Aparecida, como o projeto de olho na química, e também, como ela já mencionou, que recentemente foi aprovado, né, esse projeto de iniciação científica da região Nordeste, com o tema Química na Prática. Para vocês, como mulher profissional que está atuando na educação, o desenvolvimento dessas atividades, desses projetos, qual é a importância, né, desse desenvolvimento na educação científica, tanto para vocês como profissionais, quanto para os alunos? Apesar de já terem falado um pouquinho sobre isso, poderiam acrescentar mais alguma coisa? Os projetos de iniciação científica, eles são muito importantes como uma forma de expandir os conhecimentos do aluno, para que ele não fique limitado apenas àquilo que ele estuda na sala de aula, mas que ele possa desenvolver uma pesquisa inédita no mundo, né? Então, os projetos que eu já orientei de iniciação científica foram voltados a... que inclusive já gerou um artigo científico. Também já orientei um projeto sobre o maracujá do mato, que é uma fruta típica da Caatinga, e vários outros projetos de iniciação científica para o ensino médio, que é interessante para ajudar os alunos a concluir o ensino médio e a se motivar a fazer o ensino superior, a entrar no ensino superior. Atualmente, né, de iniciação científica, eu estou trabalhando com análise de alimentos para investigar quais alimentos estão relacionados ao combate à anemia. E dentre os projetos que eu tenho desenvolvido desde que eu cheguei na Univasf, o De Olho na Química é o meu projeto de extensão, é o que mora no meu coração, né? Eu sou a coordenadora deste projeto desde 2019, então, e junto com a professora Vanessa, nós estamos desenvolvendo atividades já por vários anos consecutivos. A princípio, o projeto ele surgiu com a necessidade de fazer aulas experimentais de química nas escolas públicas da região. Porque a justificativa que muitas vezes se vê é que os professores não fazem experimentos porque não tem laboratório. E a gente quer quebrar essa barreira, porque, afinal de contas, é possível fazer experimentos, sim, usando coisas comuns do cotidiano, como copo, colher, prato, e reagentes comuns que nós encontramos no supermercado, como, por exemplo, vinagre, casca de ovo e assim por diante. Então, em 2019, nós conseguimos realizar 11 eventos nas escolas Edith Nobre e na escola Sete Moderna, que são escolas de ensino médio. Em 2020, né, devido à pandemia, o projeto foi reformulado e começamos a trabalhar com vídeos envolvendo experimentos simples, e 2021 também. Então, esse projeto já está na terceira versão dele, né? Para o ano que vem, ele será reformulado novamente e submetido novamente. Então, a importância de um projeto de extensão é que toda a comunidade consiga perceber a relevância dos estudos, a importância da química no cotidiano,
e afetar não apenas os alunos ali, mas a comunidade como um todo, né? Porque tem muita gente que ainda tem aquele preconceito, né? Tipo, ai, tudo que tem química faz mal. E não é bem assim, né? Existem compostos que são bons, existem compostos que são maus. Por exemplo, tem um composto químico que eu bebo todo dia, é a água. E a água é essencial para a vida do ser humano. Então, esse é o tipo de preconceito que a gente quer quebrar na sociedade. Então, e é isso, né? Desenvolver projetos é algo incrível. E eu espero que eu possa continuar desenvolvendo. O projeto Química na Prática, ele tem a mesma pegada que o projeto de Olho na Química, ele também está relacionado com experimentação no ensino médio. E está sendo iniciado nesse momento, né? Nesse mês. Estamos no primeiro mês dele ainda. Nós sabemos que você trabalha com alunos da Univasf, né? Alguns dos projetos desenvolvidos são realizados com alunos, tanto homens como mulheres, não é isso? Sim, são. Como a gente está falando de desigualdade, mulheres na ciência, essa questão do homem antigamente ser mais apto, né? Toda essa questão, você percebe alguma desigualdade nesse sentido entre os participantes dos projetos, ou a questão é bem mais igualitária? Não, não vejo nenhuma desigualdade. Então, eu imagino que quando alguém fala assim, vamos falar sobre mulheres na ciência, e aí alguém te convida e está pensando que você vai falar, não, eu sofro muito. Não. Hoje eu trouxe uma excelente notícia para vocês. Desde que eu entrei na graduação, eu nunca fui discriminada por ser mulher. Eu nunca perdi nenhuma vaga por ser mulher, em nenhuma prova, em nenhum projeto, em nenhum concurso. Desde que eu entrei, né, há muitos anos atrás, eu entrei na graduação em 2004, o critério de seleção sempre foi nota. Os alunos que eram escolhidos para participar dos projetos eram os alunos que apresentavam maior nota. E esse critério foi o mesmo que eu observei na graduação, nas provas do mestrado, nas provas do doutorado, nos concursos públicos, e são os critérios que eu uso também para selecionar os alunos para participarem dos projetos. O critério é nota. Então, em nenhum momento eu observei no passado, nem atualmente, discriminação pelo gênero. Isso é uma excelente notícia para nós todos, né? Então, às vezes a gente, por mais que a gente saiba que isso existe, que em muitas instituições isso pode ocorrer, eu não presenciei. Então, eu percebi desde o primeiro dia que se eu estudasse muito e tivesse uma nota boa, eu poderia participar dos projetos, eu poderia passar num concurso, eu poderia ser selecionada num projeto. Tanto é que quando você escreve projetos hoje dentro da Univasf ou pelo Brasil afora, existe um processo de avaliação que é chamado avaliação pelos pares. O seu projeto ele é enviado para 2 profissionais diferentes avaliar e vai anônimo. Então, quem lê o seu projeto não sabe se você é homem ou mulher. Ele é anônimo. Da mesma forma, uma das coisas assim que é um grande uma coisa assim de realização profissional muito grande é você conseguir publicar artigos internacionais. E aí, quando você envia artigos para fora do Brasil, em inglês, né, de preferência, você também envia de forma anônima. E você não sabe quem no mundo vai ler o seu artigo e avaliar. E se o seu artigo foi aprovado, ninguém quer saber se você é homem ou mulher, ele quer saber se você apresentou uma pesquisa de qualidade. E eu sei disso porque eu já publiquei alguns artigos, e poucos, na verdade, né? Mas eu também sou avaliadora da revista Atmospheric Research. Então, quando eu recebo artigos para avaliar, eu recebo de forma anônima.
Então não dá para você saber se é homem ou mulher. Ou seja, trago boas notícias, né? Não é tão ruim quanto a gente pensava. Essa é a minha visão. Não sei o que vocês têm vivenciado, mas isso é o que eu tenho visto desde que eu entrei na área acadêmica. Olha, eu fico muito feliz em saber, principalmente essas questões dos artigos, né? Eu não tinha esse conhecimento, é muito bom saber disso. A professora Ludmila, ela também participou de um projeto que, quando eu soube do projeto, eu fiquei super interessada. Fiquei bem interessada, eu pesquisei algumas coisas, ela deu algumas informações também, que foi o projeto Meninas na Ciência, que tratava de crianças, não é isso, professora Ludmila? Exatamente, Érica. O projeto Menina na Ciência, Ciência Menina, na verdade, eu atualmente faço parte da organização, é um projeto que teve início em 2019. Na oportunidade, eu participei como palestrante e desde 2020 que eu faço parte da organização. E é um projeto, assim, incrível. E eu falo incrível porque é um projeto que apresenta a ciência para meninas do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, mas de uma forma diferente. Por exemplo, esse ano nós tivemos inscrições para todo o Brasil e tivemos um número significativo de inscrições. Teve estudantes do Piauí, do Maranhão, até mesmo estudantes de fora do país. E é interessante porque são meninas que não têm acesso a mulheres cientistas e que são apresentadas de uma forma bastante leve. Então, nós convidamos algumas cientistas, algumas pesquisadoras brasileiras e até algumas internacionais para participar, darem palestras. E essas palestras são, assim, fantásticas, são palestras curtas, mas são palestras que criança senta e vai conseguir assistir. Não é aquela coisa monótona, onde a pessoa está só falando, num diálogo mais formal, sabe? Então, as meninas começam a ter um contato inicial com a ciência de uma forma diferente. E o bom do projeto é que a gente começa a ver bons frutos em relação a isso. São meninas de todo o país que nos enviam mensagem, que falam o quanto o projeto é interessante, quanto o projeto foi importante no processo nesse processo de formação, entre aspas, delas enquanto estudantes. E também é extremamente importante porque tem meninas, porque o projeto é voltado para meninas. Então, elas não tinham conhecimento de cientistas que trabalham com astronomia, que trabalham com astrobiologia, com oceanografia. Então, são áreas que não são trabalhadas de certa forma na educação básica. Então, quando a criança se depara com uma pesquisadora que trabalha que faz estudos em cavernas, que faz estudo voltado para a oceanografia, astronomia, então elas começam a ter um olhar diferente. A ideia do projeto é justamente esse, apresentar mulheres cientistas e para que elas possam ver que desde novinha elas já possam começar olha, eu posso seguir essa carreira, ou olha que legal, que interessante, eu não sabia que existia essa profissão ou essa formação. Então, é um projeto assim que eu defendo com unhas e dentes, porque eu acho extremamente importante. E sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o projeto, eu falo um pouco sobre a minha vivência. Como eu disse para vocês no início, durante o ensino fundamental e o ensino médio, eu não ouvia falar em mulheres cientistas. Então, imagina você se deparar com uma menina do 6º ano que já tem uma mulher cientista que trabalha no âmbito da astronomia, ela é maravilhosa. Então, é uma ideia, assim, muito, muito bonita, muito importante, principalmente para as meninas, para que elas possam ver desde pequenas que elas podem seguir a área que elas quiserem, independente de ser uma área dura ou não, porque quando a gente pega algumas vertentes, alguns trabalhos, a gente vê, por exemplo, que infelizmente atualmente o público feminino ainda segue muito mais para as áreas, não seguem tanto as áreas duras, embora tenha tido um crescimento significativo. Então a ideia é justamente essa, mostrar para as meninas, desde pequenininhas, que elas podem ser o que elas quiserem e que existem diversas possibilidades. Inclusive, só para finalizar, às vezes, quando
fala, ciências, mas eu não quero ser professora de ciência. Não, mas quando a gente fala de apresentar mulheres cientistas, não é ser ou somente restringido a ser professora. São diversas as áreas no âmbito da ciência, a Aparecida sabe muito bem disso. Então é extremamente importante fazer esse tipo de projeto para que as meninas, desde novinhas, já comecem a ter um conhecimento um pouco maior sobre mulheres na ciência. E só para finalizar, esqueci, mas vou comentar, esse ano nós abrimos vaga para monitoras e nós tivemos uma aluna do curso de Ciências da Natureza, que é a Monalisa Gabriele. Ela participou como monitora, então ela ficou durante alguns meses com a gente, recebeu certificado pela monitoria. Isso é importante para ela, para o currículo dela, e também para que ela pudesse ter um contato maior com outras pesquisadoras para além da Univasf. Então, eu acredito que foi uma experiência também muito importante para ela, enquanto graduanda ainda. Gente, realmente esses projetos são bem importantes. Inclusive, esse podcast é de um projeto, né, o Cientec, que tem como autora a mulher, que é a Ariadne. Então, a gente está aqui falando sobre mulheres na ciência e levando conhecimento para quem ouvir esse podcast. E agora, eu vou falar sobre uma notícia que saiu na revista Galileu, que ela foi bem polêmica, que tem como título Entenda a polêmica sobre o estudo publicado na Nature, considerado sexista. Então, assim, nessa pesquisa que foi feita, os pesquisadores afirmaram que orientandos que têm orientadores homens têm mais renome na carreira e os orientandos que têm como orientadores mulheres não são tão bem renomados assim. Essa pesquisa ela foi feita por um trio de pesquisadores da Universidade de Nova York e eles usaram mais de 200 milhões de artigos científicos publicados ao longo de mais de 100 anos. E o que definiu o sucesso e o renome dos orientandos foi a taxa anual de citações a partir de suas obras. Esse estudo ele foi bastante criticado por os pesquisadores do mundo inteiro. Inclusive, teve uma neurologista que ela fez uma carta, que foi a Leslie Vichal, que ela é da Universidade de Rockefeller, nos Estados Unidos, e que pediu a retratação do artigo, afirmando que, abre aspas, as conclusões são baseadas em suposições e análises erradas. Acho profundamente desanimador que esta mensagem de evite a mentoria ou sua carreira será prejudicada esteja sendo transmitida pela publicação. Fecha aspas. Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre essa pesquisa, esse tipo de pesquisa, e quais impactos ela pode ter no meio acadêmico e, consequentemente, na sociedade em geral. Olha, eu acho, é uma opinião minha, bastante pessoal, que isso daí está completamente equivocado. Porque, conforme eu estava dizendo agora há pouco, em nenhum momento, numa prova ou em processo seletivo, qualquer que você faça, eles perguntam se o seu orientador foi homem, se foi mulher, ou até mesmo se você é homem ou mulher, né? E conforme eu estava dizendo, quando você é aluno e vai fazer uma prova de mestrado ou de doutorado, né? Você concorre às vagas através da nota que você tira nas provas. E normalmente são 3 provas: prova escrita, prova oral, depois entrevista ou currículo, ou às vezes são 4 provas, né? Entrevista mais currículo. Então, nesses momentos, vale o que está ali no papel, o que você escreveu na prova escrita, a sua didática ao apresentar uma aula. Então, eu não entendo como que, se eu tive um orientador, homem ou mulher, como que isso pode influenciar. E, da mesma forma, os artigos internacionais, conforme eu falei para vocês agora há pouco, são avaliações às cegas. 2 pessoas de diferentes locais do mundo vão receber meu trabalho e eles não têm meu nome, eles vão receber só uma cópia anônima para fazer a avaliação.
E mesmo se tivesse meu nome, né? Como que é a citação bibliográfica? O meu seria assim, Mimura A.ms. Como que eles iam saber se eu sou homem ou se eu mulher, né? Se o meu primeiro nome está abreviado? E mesmo se tivesse escrito Aparecida fora do Brasil, alguém vai saber que Aparecida é nome de mulher? Então, eu acho que não tem nada a ver. O que se avalia hoje é enquanto graduação, mestrado e doutorado, é a nota que você tira nas provas. E o que avalia um servidor, né, tipo um pesquisador, são os projetos e os artigos que ele desenvolve e que são avaliados de forma anônima. Então, eu acho que foi algo muito infeliz essa publicação aí da revista. Eu não cheguei a ler, mas pelo que foi relatado aí, eu não concordo. Pegando um gancho com a fala da Aparecida, se a gente fosse, por exemplo, fazer uma análise, porque destaca aqui na questão que foram artigos científicos publicados ao longo de mais de 100 anos. Quando a gente analisa, por exemplo, a entrada de mulheres no ensino superior nos últimos 100 anos, comparando com o número de homens, o número de homens é maior, principalmente em algumas áreas. Só que isso não é um fator para determinar. Aliás, deixa eu organizar minha fala. O que eu estou querendo dizer é que o fato de ter um número maior de citações, e eles chegaram à conclusão que são citações de homens, então por isso tem um sucesso maior, isso não faz nenhum sentido, porque analisando os últimos 100 anos, a gente tem, infelizmente, atualmente não, mas mais para trás a gente teve um número mais significativo de homens entrando no ensino superior. E, de certa forma, isso acaba pesando. Por quê? Porque se tem mais homens no ensino superior entrando no mestrado, no doutorado, ou mesmo trabalhando no âmbito da pesquisa, consequentemente, vai ter o quê? Vão ser trabalhos de homens. Só que isso não é um fator determinante para dizer, olha, se você é uma mulher, eu não vou te aceitar porque eu não vou ter tantos sucessos se eu deixar de escolher um homem. Isso não faz nenhum sentido, assim como a Aparecida destacou, porque é o seu esforço, como foi destacado. Por exemplo, você faz uma seleção de mestrado, você passa por uma prova escrita, você tem análise de currículo, você tem o projeto, você envia o projeto, e depois disso você ainda tem que defender o seu projeto. Então, independente de ser mulher ou homem, o que vai ser avaliado ali, no momento, o que você conseguiu fazer na prova, é a sua habilidade para defender o seu projeto com unhas e dentes. Então, isso serve também para concurso público, entre outras questões. Então, concordo com a Aparecida que não faz nenhum sentido. Também não consegui ler o artigo, vou ler depois para ter uma propriedade maior, mas antes de chegar à conclusão da leitura, já discordo em todos os sentidos, e eu acho isso um desserviço para a população, para a comunidade acadêmica, porque imagina, você se depara com uma mulher, vamos supor, que já enfrenta alguns problemas, aí pega um artigo e diz, não, aqueles professores que orientam homens têm mais sucesso. Isso é uma forma de desanimar ainda mais. Então, é uma coisa extremamente perigosa e que, obviamente, não deveria nem ser discutido, porque existem diversos critérios que são utilizados para analisar, seja na seleção para uma pós-graduação, seja para um concurso, seja para escolher um aluno para um projeto de extensão, de iniciação científica. E tenho certeza absoluta que um dos critérios não é o fato de ser mulher ou não. E observe, né, a Ludmila chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha parado para ver ainda, que são os últimos 100 anos, gente. Mas por que nós estamos falando de 100 anos? A gente tem que falar dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos. Para que eu vou querer saber? Olha só, hoje em dia a mulher já adquiriu tantos direitos, para que eu vou retroceder? Né? Então, vamos ver sobre a situação da mulher hoje, não dos últimos 100 anos. Vamos comemorar o presente. E fiquei pensando agora o trabalho que esse povo teve para analisar esse... Meu Deus do céu. Enfim, dos últimos 100 anos. Foi muito trabalho, então, porque... enfim.
Bom, a fala de vocês foram bem completas e retratam também a minha opinião, né? Levando em consideração atualmente, a crítica feminista ela vem se destacando cada vez mais no ensino científico, com o objetivo de subordinação das mulheres no campo científico, de várias formas de opressão que nem sempre são explícitas em relação à mulher, as suas capacidades, suas reflexões e o seu ponto de vista. Quando vocês ingressaram na faculdade, ensino superior, mestrado, doutorado, algum de vocês vivenciaram alguma ação feminista? Nem feminista, nem preconceituosa. Eu acho que eu vivenciei situações boas, né? Tipo, porque pera, deixa eu consertar os meus pensamentos. Porque o intuito, né, dos movimentos feministas é você eliminar esse tipo de opressão sobre as mulheres. Mas talvez tenha tido um grupo feminista antes da minha data de ingresso, porque quando eu cheguei, eu não sofri nenhuma opressão desse tipo, né? Conforme eu comentei, desde que eu cheguei para ver como a universidade funciona, como você vai se dar bem no mundo acadêmico, era tudo em termos de nota. Então, em nenhum momento eu me senti oprimida em relação a isso. Então, provavelmente, muitas mulheres já lutaram por essa causa antes da minha chegada, e eu já cheguei colhendo os frutos, né, disso. E fico feliz por isso. Exatamente. Eu não passei por não vivenciei nenhuma ação nesse sentido. Como eu disse, eu sofri um certo preconceito, digamos assim, por causa do meu sotaque, não pelo fato de eu ser mulher. E destacando e ressaltando a fala da Aparecida, hoje eu não tive nenhum problema na graduação, no mestrado, e, obviamente, se estamos aqui hoje conversando sobre esse tipo de assunto, foi porque diversas mulheres, há um tempo atrás, lutaram para que a gente pudesse ter o direito de ingressar na universidade, trabalhar em uma universidade como professora, como pesquisadora, realizando tantas outras funções. Então, como a Aparecida destacou, para a minha entrada e durante todo o processo eu não tive nenhum tipo de problema em relação a isso, mas eu tenho consciência de que foi preciso muita luta há um tempo atrás para que eu pudesse entrar na universidade, para que eu pudesse trabalhar como professora também. Certo. Vocês acham, né, uma hipótese, caso tivesse acontecido com alguma de vocês, só levantando assim, caso tivesse acontecido, vocês acham que teria um impacto negativo com a situação atual de vocês ou não? Isso é muito difícil dizer, né? Porque depende das condições psicológicas de cada um no momento. Então, por isso que a gente tem que ter empatia, né? Então, sei lá, uma pessoa foi humilhada publicamente e aí abandonou a faculdade por causa disso. E aí você começa a julgar determinada pessoa por ter abandonado. Mas você não estava dentro da mente dela, você não sabe quais os desafios pessoais que ela estava enfrentando, as condições de estabilidade emocional. Então, isso é muito relativo dizer, eu não consigo afirmar nada. Mas eu espero que nenhuma mulher, nenhum homem também, sofra esse tipo de preconceito e que isso impacte negativamente seus estudos. Lamento, Ludmila, que alguém tenha rido do seu sotaque, né? Eu também tenho um sotaque muito diferente, mas é assim, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é não disseminar isso adiante. Tem gente que pensa assim, como eu sofri, fulano vai ter que sofrer também. Não, gente.
Não vamos fazer isso, né? Se a gente puder minimizar o sofrimento do outro, aí é que é o caminho. Que a gente possa ter mais empatia com os outros. Pegando o gancho da pergunta da Érica sobre causas feministas, alguma coisa do tipo, agradeço muito por não ter vivenciado nenhuma situação parecida, por não ter precisado ter esse tipo de discurso, digamos assim, ter que lutar para, sei lá, ingressar na universidade, manter na universidade pelo fato de ser mulher. E, como eu disse anteriormente, tenho consciência de que muitas mulheres lutaram para que todas nós pudéssemos estar onde estamos hoje. Mas acho válido todos esses movimentos que são extremamente importantes. Aqui em São Raimundo Nonato nós não vivenciamos situações parecidas, mas em outras regiões é muito comum ver, aliás, não é muito comum, o termo correto não é esse, perdão, porque falando assim dá a impressão que é corriqueiro, mas hora e outra você se depara com alguma situação, digamos assim, onde você vê um pouquinho de discriminação por ser mulher. Por exemplo, eu não estou citando, não foi aqui na Univasf, também não fui na UFABC, mas eu já vi depoimentos de colegas que estudavam em outras instituições que receberam nãos de orientadores porque essa colega, ela estava gestante, então o que o professor argumentou é que ele precisaria concluir o projeto com rapidez, então não poderia pegar ela por causa disso. Então, diante daquela fala, o que foi que a minha colega entendeu? Entendeu por quê? Pelo fato dela estar grávida, então poderia ser um empecilho. Então, infelizmente, essas situações, a hora e outra ainda acontece. E é por isso que a gente tem que ter esses movimentos incentivando as mulheres a participar cada vez mais, entrar cada vez mais no ensino superior, a seguir carreiras que antigamente, há muito tempo atrás, eram vistas só como carreiras masculinas. E hoje a gente vê que as mulheres estão ocupando cada vez mais lugares e justamente em decorrência da sua capacidade, da sua inteligência, da sua determinação, força de vontade, e não por outras questões. Então, eu acho isso extremamente importante e válido, e é isso. Falou tudo. A gente tá quase finalizando já, e tem uma última pergunta aqui. Queria saber, assim, na visão de vocês, quais são as perspectivas para as mulheres que hoje lutam para ocupar um espaço na área das ciências? Olha, as minhas perspectivas são boas. Eu sou muito otimista quanto a isso, porque não somente eu tenho várias amigas que têm histórias parecidas com a minha, com a da Érica, com a da Ludmila. Ou seja, a gente veio do interior, teve dificuldades financeiras para fazer graduação, teve que sair da sua cidade para ir para outro lugar, mesmo tendo que pagar aluguel, lutar com as questões financeiras. E ainda assim, né, a Ludmila já conseguiu concluir a sua graduação, conseguiu fazer o mestrado, foi aprovada no doutorado. Então, olha só quanto caminho que já percorreu. As minhas perspectivas são essas, tipo, siga em frente que é possível sim. Eu estudei em escola pública minha vida inteira e, olha, eram escolas simples, escolas muito humildes no interior de Minas Gerais. Minha cidade natal tem menos de 10 mil habitantes ainda. Eu consegui ingressar numa universidade pública, consegui fazer mestrado, doutorado, consegui passar em um concurso público e, né, então, as perspectivas são boas. Embora a gente tenha visto muitos cortes na ciência, a gente segue fazendo ciência, a gente segue lutando com unhas e dentes. E do ponto de vista social, as minhas perspectivas também são boas. O Brasil, ele não é um país tão ruim assim, gente. No Brasil, a mulher tem direito a trabalhar, a votar, a escolher a sua sexualidade, a escolher a sua religião, se quer casar ou não, se quer ter filhos ou não. Então, as mulheres têm direitos no Brasil.
Então, o que a gente precisa fazer é que garantir que esses direitos cheguem a muitas que ainda estão vivendo na margem da sociedade. Muitas mulheres, né, sofrem violência doméstica e psicológica porque não sabem que elas têm direito de denunciar, elas têm direito de sair dessa condição, né? Então, a gente tem que, através da educação, é que a gente pode garantir que as mulheres, elas usufruam dos direitos que elas têm. Então, não apenas na vida científica, mas na vida social também. Eu sou otimista, eu acredito que é possível, mas tem gente que ainda não sabe que é possível. Então, o nosso papel, enquanto profissionais da educação, é conscientizar a população, né? Se você tem um filho, um menino e uma menina, a menina lava a louça e o menino joga bola? Não, não. Os dois lavam louça, os dois estudam, os dois jogam bola. Então, assim, direitos iguais. Então, a gente precisa conscientizar a população sobre os direitos. Muita gente não sabe, os direitos existem, mas muita gente não sabe ainda desses direitos. Mas as minhas perspectivas são boas, sim. As minhas também. Sou bastante otimista em relação a isso. E, como a Aparecida destacou, mesmo tendo diversos cortes no âmbito da educação, eu continuo sendo otimista, não só nessa perspectiva de mulheres, mas de uma forma geral, mulheres, homens, enfim, independente do sexo, independente da religião, independente de qualquer coisa, que tenham acesso a uma educação básica de qualidade, que possam ingressar no ensino superior, que possam trabalhar. Então, são perspectivas positivas e deixo essa fala como uma mensagem que se propague por, enfim, que mesmo diante de diversas dificuldades, independente de ser homem ou mulher, a gente tem que sempre tentar dar o nosso melhor para que daqui a algum tempo, a minha perspectiva é que daqui a algum tempo a gente nem precise mais falar sobre isso, não que não seja importante, mas falar como se fosse um ponto a ser inserido, sabe? Falar como se fosse uma coisa extremamente normal, homens e mulheres, independente de qualquer questão. Então, minhas perspectivas também são positivas em relação a isso. E serve também para um incentivo. A Nataline saiu, mas a Érica ficou aqui, Gustavo, para que vocês persistam, insistam nos seus sonhos, corram atrás. Se seus sonhos de vocês está relacionado com o ensino superior, corram atrás desses sonhos. Se não for ensino superior, se for uma outra carreira, não tem problema, desde que vocês façam algo que vocês gostem, algo que vocês sonhem em fazer, independente de ser uma carreira acadêmica ou não. Gente, foram falas bem completas e bem gratificantes de ouvir. A partir dessa discussão, podemos perceber a grande valia, né? Principalmente na tentativa de difundir um pouco mais sobre a importância da mulher na ciência, os seus desafios, e eu espero também, Ludmila, que essa temática não seja uma coisa ainda, não um tabu, né? Porque não seria esse termo utilizado, mas que não seja algo que você tenha que inserir, como você falou, tenha que ser como se você estivesse tentando inserir ali essa questão na sociedade, nas academias, etc. A gente sabe que o intuito da luta é pela diversidade, por ter um ambiente com maior diversidade mesmo, não ter essa questão de gênero, homem, mulher, um âmbito mais rico, que seja mais produtivo e mais criativo, que homens e mulheres trabalhem juntos, sem que haja essa distinção de que o homem é melhor, a mulher não, né? E é notório também a função da mulher na ciência, não só da mulher, mas da mulher, do homem, de todos. No mercado de trabalho também é fundamental a importância no desenvolvimento da sociedade. E quando a gente analisa o papel da mulher na ciência,
ainda há muito trabalho a ser feito. A gente ainda não conseguiu alcançar, né, a igualdade, né? E, às vezes, essa desigualdade no incentivo, na oportunidade, na remuneração, no reconhecimento, a promoção, esses cargos mais avançados, né? Ela continua bem grande. Por mais que a gente já tenha alcançado aí muitas vitórias, consiga se inserir nas universidades, que tenham mulheres na política, né? Porque isso insere a sociedade em geral. Essas desigualdades, elas ainda existem. E, infelizmente, é bem grande. No entanto, as iniciativas têm sido tomadas em todo o mundo para tentar eliminar essas diferenças. Nós acreditamos que o papel tanto da mulher quanto do homem, como eu falei anteriormente, é tentar desenvolver o conhecimento, produtos e ferramentas que facilitem a vida de toda a sociedade. Então, é uma questão de procurar mais a igualdade, tanto no âmbito acadêmico, no âmbito social, e diversas outras questões, né? Porque eu acho assim que homem e mulher não deveriam ter essa diferenciação, nem agora, nem antes e nem futuramente. Então, a busca é sempre a igualdade, a inclusão. E eu achei a trajetória e a fala de vocês incrível, inspiradora. É uma coisa que eu agradeço muito por vocês terem aceitado o convite. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu agradeço muito também às professoras por terem aceitado. O papel de vocês é muito importante, a gente sabe disso. Eu, por exemplo, tenho inspiração, muitos professores. A Ludmila, ela foi minha professora e ela fez o mesmo curso que eu estou fazendo. E eu posso chegar a fazer um mestrado, um doutorado, como ela fez um mestrado, foi aprovada para o doutorado. E essas histórias contribuem bastante assim, para a gente, para motivar. E tenho certeza que a história de vocês já ajudam assim, a motivar muitas pessoas. E as pessoas que escutarem esse podcast, com certeza vão se inspirar ou com certeza vão se inspirar na história de vocês. Muito feliz, né, dessa nossa conversa hoje. Agradeço imensamente pelo convite e realmente eu espero sim que muitas mulheres e meninos também se inspirem nessas histórias, né? Longe de mim de ser a musa inspiradora de alguém, mas que a gente possa, né, apoiar uns nos outros, né, e ver as conquistas dos outros e comemorar. Que a gente perceba que nós não somos competidores, né? Nós somos colegas. Então, que a gente possa ficar feliz com as conquistas uns dos outros, né? E que a gente possa seguir e desistir. Tem espaço para todo mundo, gente. Dá para todo mundo ter sucesso na vida profissional, nos estudos. Então, eu desejo, sim, que muitos de vocês consigam seguir as suas trajetórias, seja na vida acadêmica ou seja na vida pessoal, que vocês consigam atingir os seus objetivos. Também gostaria de agradecer pelo convite, fiquei muito feliz também com a fala do Gustavo, que foi meu aluno, e é um dos prazeres da vida do professor, quando o professor ele consegue deixar uma sementinha, nem que seja bem pequenininha, mas eu tenho certeza que essa sementinha ela vai crescer cada vez mais. E aproveito também para pedir desculpas novamente pelo atraso, eu sei que acabou demorando, acabei me enrolando. Eu fui convidada, inclusive, para participar de uma gincana hoje, e a temática também é falando sobre as mulheres. Então, achei muito interessante que eu saí de um evento falando sobre mulheres
batalhadoras, mulheres guerreiras, e vim para um outro evento, digamos assim, para falar também sobre mulheres. Então, ressalto novamente o meu pedido de desculpas e agradeço mais uma vez o convite, agradeço a Érica, o Gustavo, os outros alunos, agradeço também a professora Aparecida. A sua fala foi extremamente importante e acaba nos motivando a querer seguir sempre adiante com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, mesmo diante de tantas questões. Ouvir a sua fala, ouvir o seu relato, ouvir a forma como você fala do seu trabalho, dos seus projetos, dos seus alunos, é extremamente gratificante. Acredito que a Érica e o Gustavo também ficaram com essa sensação de que, puxa vida, que profissional maravilhosa, e que só desejo sucesso, ainda mais sucesso para você, para os meninos, para todos nós. Obrigada, querida. Sucesso para nós todos. Bom, obrigado mais uma vez, né, pela participação, e com certeza foi muito inspirador ouvir vocês duas. Eu queria agradecer também os nossos colaboradores, eles estão sempre divulgando o nosso trabalho nas redes sociais. Agradecer ao colegiado Cicinat, a Univasf, a Prefeitura de São Raimundo Nonato, a Proex, o Portal Sertão, a TV Caatinga, a Assessoria de Comunicação Social, o Portal São Raimundo. Agradecer imensamente a todos. Eu espero que esse bate-papo traga muito conhecimento para os que assistirem. E fiquem bem. Até a próxima.